Uma coisa relevante é você cumpre o que você promete. Isso faz parte da cultura da empresa. A empresa se compromete, ela entrega. É no âmbito econômico, no âmbito do legado, é no âmbito da transformação, da contribuição, da surpresa. São 15 anos de promessas entregues, que vão se perpetuar por mais décadas à frente. Olá, bem-vindo, bem-vinda. Este é o Rapcast, um espaço para ouvir quem entende de reputação, negócios e lidera as marcas mais influentes do Brasil. Eu sou o Leandro Conte, sócio-diretor da FSB Holding. E o nosso foco aqui é mostrar como a construção de uma reputação sólida é um ativo estratégico para sustentar o crescimento no longo prazo. Hoje estamos com Radamés Casseb, um executivo que lidera a maior empresa privada de saneamento do país, a Aegea. A empresa atua em dezenas de concessões e parcerias público-privadas no Brasil e tem presença em quase 900 cidades de 15 estados, atendendo mais de 39 milhões de pessoas, com uma receita que supera 16 bilhões de reais. Radamés, bem-vindo ao Rapcast, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, um prazer ter você aqui conosco. Eu que agradeço, Leandro. É um privilégio estar com vocês aqui falando de um assunto tão caro, reputação. Radamés, para começar eu queria falar da origem do negócio. Vocês começaram em 2010, com 2 concessões fora dos grandes centros. Como é que esses primeiros ativos ensinaram vocês a fazer a gestão da reputação e começar a operar ativos tão complexos? É uma excelente pergunta, Leandro. O negócio saneamento, ele tem uma dinâmica de conexão com o cliente domiciliar. Então, uma vez por mês, o time está medindo o consumo da água daquela família, à disposição 24 horas, 7 dias por semana, para ouvir os dilemas do abastecimento, do vazamento, da interferência, da crítica efetiva através dos multicanais. Então, está fora dos centros, está longe do cotidiano da Faria Lima e mais no bairro, na casa das pessoas, na vida cotidiana, nos fez entender que estar conectado com o cliente faz toda a diferença. Ouvir, antecedente, desenvolver o que muito tempo depois a gente veio chamar de gestão da licença social para operar, que é a permissão implícita dos clientes sobre o direito que você tem de estar ali prestando serviço. Então, eu diria que nesses passos iniciais, os pilares, os fundamentos do que hoje já foram construídos. Presença com os clientes. A Aegea trabalha com abastecimento, com saneamento, que são itens essenciais. Até pouco tempo atrás, Radamés, a gente sabe que as sociedades de muitos países, inclusive o Brasil, consideraram que esses bens não eram privatizáveis, não podiam ser privados. Existia uma resistência muito grande. Como é que a Aegea lidou com isso na origem das concessões, da operação de vocês? E como é que você acredita que a sociedade vê esse setor hoje? A companhia com 15 anos, Leandro, viu transformações sociais importantes acontecerem no Brasil. Então, quando nós começamos as nossas atividades nos idos de 10, tinha um preconceito, uma aguerrida discussão sobre público e privado. Quando essas discussões, sempre no campo, sempre ali com os formadores de opinião, com as representações sociais de cada cidade eram feitas, bastava fazer a reflexão do dilema de para que nós estamos aqui. Então, todo o processo do serviço público vai ser sempre do Estado. Uma concessão é uma permissão de exploração transitória. Ela é 35 anos, às vezes ela é aditivada em prazo, vai para 50 anos, mas ela é provisória. O privado está entrando nesse serviço para melhorar a qualidade, no caso específico sobre saneamento, para fazer o investimento para a universalização dos serviços e para poder remunerar esse capital ao longo do tempo de vida da exploração dos serviços, do contrato de 35 anos. Ao final, tudo volta para o Estado. Ao final,
a amortização desse investimento ao longo desse período vai fazer com que no próximo ciclo a tarifa reduza e que a qualidade tenha um novo padrão. É a partir daí o novo padrão. Então, quando você esclarece o ângulo de visão de que essa é uma decisão relevante, momentânea, para mudar o patamar de saúde, 10% de esgoto, para 90% de esgoto, é saúde na veia para aquela comunidade. Talvez seja um dos maiores planos de saúde implantados em qualquer país. O que está acontecendo no Brasil é único no mundo. Então, tudo volta para o Estado. A discussão sobre é público ou privado e qual é a maior solução é uma questão transitória. Quando isso é percebido, a discussão acaba. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é os investimentos iniciados numa cidade vizinha, correlata. Um exemplo clássico ilustra os fantasmas do desconhecido. Então, o que vai acontecer quando uma nova empresa privada entrar na minha cidade? A tarifa vai aumentar? Você vê cidades operando há 20 anos em concessões privadas, onde você tem simplesmente a correção inflacionária, você não tem aumento de tarifa. Então são fantasmas criados na dialética normal de discussão, que é desejada que aconteça cada vez mais na sociedade, que vão ocupando o seu espaço adequado, ou seja, não é hiperrelevante, mas ele está presente até para que seja esclarecido. Hoje em dia, quando se planeja uma cidade, cidades resilientes, né? Uma gestão de longo prazo para a universalização de água e esgoto, a administração das drenagens ou da gestão de resíduos sólidos no Brasil, programas de 50, de 70 anos em termos de planejamento, a participação do ente privado, direto ou indiretamente, é meio que pré-requisito. Ou seja, ele pode vir como um financiamento privado para uma companhia pública, então é capital privado, que acerta através de um instrumento essa prestação, ou combinações de contratos que vão de parceria a concessões para suprir a deficiência local de cada território, de cada cidade. Então, uma década de evolução nessas discussões. Radamés, nesses 16 anos de operação já da Egea, as concessões passaram por diversas trocas de administração, inclusive até de partidos diferentes. Como é que você faz a gestão de reputação nesses casos, quando tem troca de administração pública, alternância de poder, sem perder a confiança e a reputação tanto desses administradores quanto da população em geral? A gente tem um foco, Leandro, na trajetória, né? Então, toda a relação, quando a gente falava aqui da entrada nas cidades longe dos centros urbanos, é com as pessoas. Eles são os eleitores, eles são os representantes sociais de cada discussão, inclusive e principalmente a cada 2 anos, quando esse ciclo de nova gestão acontece, seja municipal, seja no âmbito federal. Então, ser percebido pela população como um agente de serviço que gera resultado, que gera legado social, te deixa, por um lado, imune a críticas nesse processo de transição, e quando elas acontecem, a gente adota uma postura ativa. O que eu preciso melhorar? O que está sendo percebido que eu não estou reagindo com um endereçamento adequado, que eu tenho como oportunidade de ajustar o meu modelo de prestação de serviço, ou a discussão com a agência reguladora, ou com os organismos de controle com o Estado, né, o poder concedente, a agência reguladora, para tornar a percepção dos meus clientes mais efetiva. Então a gente vive nessa busca incessante, acorda todo dia pensando em como é que eu deixo a percepção do meu cliente mais satisfeita, como é que eu antecipo os dilemas. Então, a cada 2 anos, na troca efetiva do quadro público nessa interação, eu diria que o nível de discussões tem diminuído, a amplitude dessas discussões tem diminuído, ou seja, a percepção dos clientes sobre o teu serviço é o que garante essa continuidade de forma suave. Tem sido um item importante nessa receita de continuidade e ampliação dos serviços da companhia Brasil afora.
E como é que vocês equilibram a parte de rentabilidade, as metas de operação, principalmente quando vocês entram nas comunidades mais vulneráveis, né? Que são as que mais precisam, as que estão mais carentes, inclusive de saneamento e abastecimento, principalmente saneamento, mas que às vezes são terrenos mais difíceis de você penetrar e instalar a infraestrutura. O que é mais difícil, né? A parte de financiamento, a engenharia ou é esse engajamento social? Esse é sempre um ângulo de pergunta, Leandro, interessante. Eu queria aproveitar o momento para propor e para compartilhar o ângulo que a gente pratica dentro de casa. Essas coisas não são excludentes, elas são complementares. Então, há de se imaginar que quando você entra em qualquer cidade, você tem uma gama de classes sociais e de rendas peculiar para aquele lugar. A indústria é uma indústria de petróleo, a indústria é uma indústria de agro, a indústria é uma indústria de proteína, ou de commodities minerais, qual é a indústria que gera o valor econômico, como ela é distribuída na cadeia de renda domiciliar e quais são esses efeitos de influência social em cada território. Há de se imaginar que em qualquer desses territórios você tem sempre uma população vulnerável que precisa ser atendida. Então, e que normalmente é o mais difícil. A gente torna isso o patamar de atendimento prioritário. Então, normalmente, quando você entra numa região, na primeira região, num novo contrato, o alvo prioritário é resolver os mais vulneráveis primeiro. Faz parte da dinâmica de comunicação com o nosso cliente entrar dizendo, eu vou te deixar legado. Então, a comunidade da Vila da Barca em Belém, as comunidades no Rio de Janeiro, as palafitas em Manaus, é no mais difícil que eu vou mostrar para vocês quão operadores e quão propositores de soluções sociais, com remédios tarifários, tarifa social, redução de tarifa, instrumentos de engenharia que solucionem o equilíbrio do custo e rentabilidade para aquele específico, mas ele nasce da percepção de comunicação com aquela cidade, com aquele conjunto de clientes de legado. Eu não vou deixar ninguém para fora. Vamos começar a prestar serviço, a fazer a diferença, principalmente nos vulneráveis. O resto é consequência. Vamos falar um pouquinho de ESG agora, de sustentabilidade, né? Porque está ligado a todos os setores, mas muito a abastecimento e saneamento. E você comentou de resiliência hídrica e a gente tem questões agora do clima, né? Indo para lugares extremos, teve enchentes, a gente tem uma série de coisas acontecendo, se repetindo. Como é que vocês estão se preparando para atuar e para defender o interesse do cidadão, do consumidor final, do cliente, nos diversos locais que vocês operam? Leandro, acho que a pergunta faz com que eu resgate aqui uma dinâmica importante para a EGE, que é a do aprendizado contínuo. Então, assim, normalmente, quando a gente começou essa jornada em 2010, os contratos de concessão, os regimes de estudo, eram regimes mais simples, mais objetivos para o dilema material da cobertura de água e esgoto. Processos transversais, a capacidade hídrica de longo prazo, a contaminação das indústrias para as águas, o avanço do agro do desmatamento, o acirramento das chuvas, a concentração do volume pluviométrico, a demora, o espaçamento dos momentos de estiagem sobre o efeito dos mananciais hídricos ainda não estavam mencionados no dilema de caso base. Na medida em que a gente foi percebendo, caso após caso, né? Poxa, uma cidade no Mato Grosso que a estiagem era 15 dias, passou para 30 dias e o rio secou, a decisão de, poxa, o rio secou, como é que faz para atender o cliente? Não, nós vamos pegar água a 400 quilômetros. Então um comboio de carro-pipa silencioso se instaurou lá, sei lá, nos idos de 2012, 2013, para poder garantir o abastecimento de uma pequena cidade no Mato Grosso do Sul. O meu cliente não viu o problema. A partir daí, isso retroalimentou o aprendizado de engenharia, mas, poxa, nós precisamos planejar todas as cidades. O que vai acontecer? A concentração de demanda nas cidades litorâneas, pode acontecer uma hiperconcentração, a estiagem programada em determinadas regiões. Como é que estão os mananciais? Poxa, eu preciso de dado.
eu instalo uma sonda, eu faço uma parceria com um instituto de pesquisa para clima, outro para ver a medição de volume hidrográfico, se acompanha junto com a ANA nos monitoramentos das bacias dos rios nacionais, estaduais, federais, estaduais, para poder fazer esse planejamento continuado. Poxa, aí vem a enchente do Rio Grande do Sul, fala, poxa vida, enchente de 70 anos, de 80 anos, né, reincidência de 100 anos em estatística, aconteceu fora do prazo. Poxa, então isso pode acontecer. Então você retroalimenta os planos. Hoje a companhia tem na sua divisão de engenharia um time dedicado a pensar o futuro. E nesse momento a gente tem, em alguns estados onde a gente identificou como mais críticos, discussões com a agência reguladora sobre como é que evolui, como é que amadurece o plano de investimento para se tornar mais resiliente, para que a afetação da consequência da chuva concentrada, ou água em excesso, ou da falta de água, a estiagem, sejam minimizadas para o efeito da vida do cidadão. Ou seja, nós estamos falando aqui de adaptação climática. É um processo de transição até o momento onde a nova infraestrutura será implantada num novo guideline. Qual é o novo guideline sustentável? Até lá, a gente planeja como adaptar a infraestrutura existente para atender o cliente da melhor maneira, anteceder os problemas mitigando-os, né? E esse processo só fica sustentável quando ele for disseminado, com transparência, para os formadores de opinião de cada cidade, quando esse problema for discutido nas audiências públicas, nos centros acadêmicos, quando isso ficar sedimentado, quando isso for um legado para aquela cidade. Esse é o nosso entendimento de aprendizado continuado. É assim que a gente está tratando esse dilema ambiental de alteração climática que a gente observa acontecer no mundo, tentando, através da infra com método, planejar e anteceder obras que mitigarão ou reduzirão o que a gente identificou de principais crises. Perfeito. Bom, a gente falou do G, de governança, falamos do E, né, ambiente, meio ambiente, eu queria falar do S, da parte social. Você mencionou já a tarifa social, a inclusão sanitária, mas eu sei que vocês têm também uma academia para formar pessoas para trabalhar nas obras, né? Esses são os principais projetos sociais que a EGEA tem e que dão impacto na sociedade onde ela atua? Leandro, quando a gente aprofundou nessa interação social, a gente percebeu, na busca por qual é o legado efetivo, algumas verticais de atuação. Então, o primeiro, saúde. Poxa, você está fazendo esgoto, o que mais você puder fazer para deixar legado de saúde para aquela cidade, você vai fazer. O segundo, educação. Então, principalmente na franja vulnerável, oportunidade e educação vão fazer com que essa transformação seja da família, dessa geração para a próxima geração, para a próxima geração, e incremento de renda. Então, como empresa de capital intensivo, e para dar números dos últimos 12 meses reportados, a gente investiu anualmente 7 bilhões de reais. A gente gasta na grandeza, em custos e despesas de serviços, da casa dos outros 7 bilhões de reais. Então, assim, é capital alocado nos territórios que pode ser direcionado para gerar essa transformação. Então, formar a academia para preparar o recurso principal de uma empresa de prestação de serviço como a EGEA, que é a gente, poder gerar nesse efeito inclusão social, poder dar o primeiro emprego prioritariamente para o vulnerável ou para o beneficiário de algum programa social que precisa fazer a migração para o mercado formal de trabalho. Então, orientando a cadeia de fornecedores ao privilegiar a área vulnerável, a contratar o refeitório ou o uniforme de pequenas companhias que nascem incentivos em regiões vulneráveis, de pequenas empresas, é a nossa maneira de fazer legado. Então, a educação inclui
permite a inclusão e a preparação para essa jornada de trabalho, numa indústria que só cresce. Então a gente vai ver time Aegea, DNA Aegea permeando o Brasil afora em outras empresas, né? Isso é legado para a vida. A gente vai ver empresários que nasceram sobre a égide de contratação prioritária, né? A gente vai ver a cara do brasileiro com a inclusão de pretos e pardos na mesma fração de representatividade social, garantindo a qualidade de vida e a qualidade de serviço na prestação para o nosso cliente. Então, você precisa gerar empatia no prestador de serviço para perceber os dilemas de como é que você evolui na prestação. Talvez o exemplo mais clássico aqui nesse dilema seja a entrada no Rio de Janeiro. Ou seja, para fechar os exemplos, né, o olhar de inclusão foi levado ao extremo quando numa equipe de 9 mil funcionários diretos no Rio de Janeiro, da qual a Águas do Rio atende, lá 10 milhões de clientes, a gente contratou 4.500 das comunidades. Primeiro emprego. Então eles aprenderam a trabalhar, fazer o currículo na academia. Uma fração deles importante, relevante, já está em operações Brasil afora, fazendo mobilizações no Pará, no Piauí, ou seja, responsabilidade empresarial fazendo inclusão, fazendo transformação na vida das pessoas. Deixar legado. Excelente, Radamés. A gente vai agora para a última parte aqui do nosso videocast, do Rapcast, para falar um pouco de você, da pessoa atrás do executivo, por trás do cargo, da sua experiência. Você é acreano, neto de imigrantes, né? E certamente conheceu muitos Brasis, né? Até, enfim, por questões pessoais, além das profissionais. O que você acha que do Brasil profundo, digamos assim, que os executivos que estão nas grandes capitais não sabem ou não conhecem, não viveram, e isso dificulta mais a vida deles? É importante que os problemas sejam tratados com transparência quando eles acontecem e que isso vire uma oportunidade de aprendizado e que tenha a humildade da companhia, da grade de capital estruturado, de prestadores de serviço desse ecossistema, de se adaptar e surpreender, porque o cliente consumidor vai estar sempre querendo uma boa prestação de serviço e a gente quer prestar esse serviço, quer ampliar o serviço. E onde você encontra o seu equilíbrio, né? No meio de tantas responsabilidades, tanto trabalho, como é que você relaxa e consegue ter a mente clara para poder tomar as melhores decisões? Como é que Família. você faz? Família. Então a minha esposa, os meus 2 filhos são o porto seguro, onde a água está limpa, a serenidade do que é importante está à disposição para ser consultada e compartilhada a cada momento difícil, a cada momento de alegria que passa, a cada momento de tristeza ou desafio que passa. Né? Então, eles refletem para mim, né, o porto seguro, né, o ponto a partir do qual você recalibra e faz o tuning em cada momento de oscilação. Seja para muito bom, seja para muito ruim. Buscando um olhar sereno, na busca do que sempre do que é mais importante. Ótimo. A gente está indo para o final do episódio e você sabe que reputação é o que falam da gente quando a gente não está na sala, né? O que você imagina que falam de você, Radamés, quando você não está na sala? O que você gostaria que falassem de você quando você não está na sala? Imagino aqui, Leandro, que, como eu te falei, esse não é o trabalho do CEO. Eu entendo que eu tenho 500 outros CEOs dentro da companhia fazendo o mesmo papel. Eu gostaria de ser reconhecido por eles como à altura do trabalho que eles estão fazendo pelo Brasil hoje. Putz, você é um de nós. Né? Acho que essa talvez seja o meu melhor reconhecimento. Né? Outra coisa relevante é você cumpre o que você promete. Isso faz parte da cultura da empresa. A empresa se compromete, ela entrega. É no âmbito econômico, é no âmbito do legado, é no âmbito da transformação, da contribuição, da surpresa. São 15 anos de promessas entregues, que vão se perpetuar por mais décadas à frente. Excelente. Olha, eu tenho um presente para você, mas um presente com um pedido. Eu queria que você escrevesse nesse painel aqui
uma palavra que simbolize reputação para você. Então tem uma canetinha aqui, depois você pode ficar como presente do Rapcast também. Legal. Pode mostrar para aquela câmera, não? Confiança. Quiser comentar? Eu acho que o elo que faz com que a reputação se fortaleça é a crença crescente de que o compromisso está sendo realizado, está sendo perseguido. E a essência disso é confiança. Então, na medida em que a confiança incrementa, a reputação vem junto. A gente acaba brincando com algumas analogias, né? Goleiro toma gol, mas qual é o goleiro que você quer do seu lado? Você quer o goleiro que não ligou quando tomou um gol, ou o goleiro que se esforçou para ir buscar a bola, que ficou chateado porque tomou um gol e partiu para frente para poder puxar o time para a recuperação? A gente, como operador de serviço público, como prestador, como atuante em infraestrutura, em operações que são 24/7, todo dia tem problema. Mas a gente é o operador que eu gostaria que os nossos clientes falassem: poxa, é a EGEA que está aí. Se tem um negócio para resolver, eles vão resolver. Fica tranquilo. Isso é a confiança. Isso é o trabalho pelo qual a gente amplia a reputação nos lugares onde a gente está, pelo qual a gente dá valor, e junto com a cultura talvez seja o maior patrimônio da companhia hoje. Radamés, muito obrigado por essa conversa, foi excelente, parabéns pela trajetória, sucesso para você e para a EGEA. Eu que agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado. E para você que nos acompanhou, muito obrigado por ter chegado até aqui. Lembre-se, a reputação é um ativo que é construído todos os dias. Acompanhe os próximos episódios do Rapcast nas redes sociais da FSB Holding. Você nos encontra no YouTube e também no Spotify. Até a próxima!